Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco este domingo, 3 de julho, 14º domingo do tempo comum, e em alguns países também solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver a Praça São Pedro com uma significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam. Dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela que dá para a Praça São Pedro para conduzir a oração mariana. Ressaltamos que neste mês de julho, este é o único compromisso público do Papa. De fato, como nos anos anteriores, as audiências gerais de quarta-feira estão suspensas durante todo este mês de julho para a habitual pausa de verão. Foi o que anunciou a Prefeitura da Casa Pontifícia. Ressaltamos ainda que os encontros com as catequeses do Papa serão retomados na quarta-feira, 4 de agosto, portanto, no próximo mês. A oração do Ângelus, que Francisco conduz todos os domingos, da janela do Palácio Apostólico, permanece por todo este mês. Não haverá nenhuma pausa, portanto, o único compromisso público do Santo Padre neste período. Aproveitamos para destacar que as audiências gerais foram retomadas no Pátio São Damaso no Vaticano em 12 de maio passado, em total conformidade com as normas anti-Covid. E desde 2 de setembro de 2020, elas tinham voltado a realizar-se com a presença dos fiéis, mas desde 4 de novembro de 2020 foram novamente realizadas à distância da Biblioteca do Palácio Apostólico. Foi em março do ano passado que Francisco, adequando-se às medidas de saúde anti-Covid, começou a fazer a catequese da quarta-feira diretamente da biblioteca, sendo transmitida ao vivo através dos canais da mídia vaticana. Manhã de sol na Praça São Pedro, uma manhã tipicamente de verão. Ressaltamos que dentro de instantes o Santo Padre assumirá então a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana. Aproveitamos para destacar que a amizade social é o tema da videomensagem do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de julho, divulgado na última quarta-feira. Portanto, na intenção de oração de julho, o Papa pede sejamos arquitetos do diálogo e da amizade. De fato, na mensagem de vídeo com a intenção de oração para este mês, Francisco destaca o diálogo como forma de ver a realidade de uma maneira nova, de viver com entusiasmo os desafios da construção do bem comum. O Papa pede o fim da polarização que divide a sociedade e reza para que não haja espaços de inimizade e de guerra. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento, sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, o Santo Padre acaba de assomar a cena para os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, uma significativa presença de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro que respondem com entusiasmo ao aceno do Santo Padre. Acompanhamos a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho, a liturgia deste domingo, nos fala da incredulidade dos conterrâneos de Jesus. Depois de pregar em outras aldeias da Galileia, Jesus voltou à casa, a Nazaré, onde havia crescido com Maria e José. E num sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se perguntam: de onde lhe vem toda essa sabedoria? Não é o filho do carpinteiro e de Maria? Isto é, de nossos vizinhos que conhecemos bem?
Diante desta reação, Jesus afirma uma verdade que também se tornou parte da sabedoria popular. Um profeta não é desprezado, exceto em sua própria pátria, entre seus parentes e em sua própria casa. E nós dizemos isso tantas vezes. Detenhamos-nos hoje na atitude dos conterrâneos de Jesus. Podemos dizer que eles conhecem Jesus, mas não o reconhecem. Há uma diferença entre conhecer e reconhecer. Efetivamente, esta diferença nos faz entender que podemos saber várias coisas sobre uma pessoa, formar uma ideia, confiar no que os outros dizem sobre ela. Talvez, de vez em quando, encontrá-la no bairro, mas tudo isso não é suficiente. Trata-se de um conhecer, diria, ordinário, superficial, que não reconhece a unicidade dessa pessoa. É um risco que todos nós corremos. Achamos que sabemos tanto sobre uma pessoa e, pior, é que nós a rotulamos e a restringimos em nossos preconceitos. Da mesma forma, os conterrâneos de Jesus o conhecem há 30 anos e pensam que sabem tudo. Mas este não é o jovem que vimos crescer, não é o filho do carpinteiro e de Maria? De onde lhe vêm estas coisas? A desconfiança. Na realidade, nunca se deram conta de quem era verdadeiramente Jesus. Eles se detêm à exterioridade e rejeitam a novidade de Jesus. E aqui entramos propriamente no núcleo do problema. Quando deixamos a comodidade do hábito e a ditadura dos preconceitos prevalecer, é difícil nos abrir à novidade e nos deixarmos surpreender. Nós controlamos com o costume. Muitas vezes acabamos procurando confirmação de nossas ideias e esquemas na vida, em nossas experiências e até mesmo nas pessoas, para nunca ter que fazer o esforço de mudar. Também pode acontecer com Deus, precisamente para nós, crentes, para nós que pensamos conhecer Jesus, que já sabemos tanto sobre Ele, e que é suficiente repetirmos as mesmas coisas de sempre. Mas isto não basta com Deus. Mas sem abertura à novidade e, sobretudo, ouçam bem, a abertura às surpresas de Deus, sem admiração, a fé se torna uma ladainha cansada que lentamente se extingue e se torna um hábito, um costume social. Disse uma palavra, o estupor, a maravilha. O estupor se dá quando se dá um encontro com Deus. Encontrei o Senhor. Vemos no Evangelho, muitas vezes, as pessoas que encontram Jesus o reconhecem, sentem a maravilha. E nós, em nosso encontro com Deus, devemos seguir por este caminho, sentir a maravilha, como um certificado de garantia de que aquele encontro é verdadeiro, não é habitudinal, não é costumeiro. Afinal, por que os conterrâneos de Jesus não o reconhecem e acreditam nele? Qual é o motivo? Podemos dizer, em poucas palavras, que não aceitam o escândalo da encarnação. Não o conhecem, este mistério da encarnação, mas não aceitam o mistério. Não o sabem, mas é o motivo inconsciente e sentem que é escandaloso, que a imensidão de Deus se revele na pequenez de nossa carne, que o Filho de Deus seja o filho do carpinteiro, que a divindade esteja
escondida na humanidade, que Deus habite no rosto, nas palavras, nos gestos de um simples homem. Eis o escândalo. A encarnação de Deus, sua concretude, seu cotidiano. Deus se fez concreto no homem, Jesus de Nazaré. Fez-se companheiro de estrada. Fez-se um de nós. Tu és um de nós, diz a Jesus na oração. Assim, porque nos entende, nos acompanha, nos perdoa, nos ama tanto. Na realidade, é mais cômodo um Deus abstrato e distante, que não se intromete nas situações e que aceita uma fé distante da vida, dos problemas da sociedade. Ou mesmo gostamos de acreditar em um Deus com efeitos especiais, que só faz coisas excepcionais e sempre dá grandes emoções. Ao invés, queridos irmãos e irmãs, Deus se encarnou. Deus é humilde, Deus é eterno, Deus é escondido, se faz próximo de nós, habitando a normalidade de nossa vida cotidiana. E assim, como os conterrâneos de Jesus, corremos o risco que, quando passa, não o reconhecemos. Volto a dizer aquela bela frase de Santo Agostinho: tenho medo de Deus, do Senhor que passa. Agostinho, por que tem medo? Tenho medo de não o reconhecer. Tenho medo do Senhor quando passa. Timeo dominum transeunt. Nós escandalizamos por ele. Pensemos como o nosso coração nesta realidade. E agora, na oração, peçamos a Nossa Senhora, que acolheu o mistério de Deus na vida cotidiana de Nazaré, para ter olhos e corações livres de preconceitos e abertos à maravilha. Senhor, que o encontrar o Senhor e ter esta maravilha, olhos abertos para as surpresas de Deus, para a sua presença humilde, escondida na vida de cada dia. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat in mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passione eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Acompanhamos agora as palavras do Santo Padre e sua saudação após a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, a cara nação da África Meridional, chegam notícias de tensões e violências. Convido aqueles que detêm responsabilidades e quantos manifestam pelo futuro do país, um esforço pelo diálogo, a reconciliação e a composição pacífica das várias posições. Tenho a alegria de anunciar que de 12 a 15 de setembro próximo, Deus permitindo, irei à Eslováquia para fazer uma visita pastoral. Os eslovacos estão contentes. Na tarde, antes, concelebrarei em Budapeste a missa conclusiva do Congresso Eucarístico Internacional. Agradeço de coração aqueles que estão preparando esta viagem e rezo por eles. Rezemos todos por esta viagem e pelas pessoas que estão trabalhando para organizá-lo. E saúdo com afeto todos vocês, romanos, peregrinos da Itália, de vários países, especialmente os eslovacos. Particular saudação ao grupo de fiéis de Cosenza, Crotone, Morano Calabro, Ostuni. A todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Muito obrigado. O Papa se despede, então, dos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Mais um aceno. E os fiéis que respondem, então, com entusiasmo a saudação do Santo Padre. O Santo Padre que quis, na saudação, fazer mais uma vez um apelo em favor da paz, com seu coração, seu pensamento voltado para a África, para as regiões de conflito, pedindo o restabelecimento da paz. E esse anúncio do Santo Padre, que a todos nos alegra, ele que estará em 12 de setembro, no domingo 12 de setembro, o Papa Francisco estará em Budapeste, na Hungria, por ocasião da Santa Missa conclusiva do 52º Congresso Eucarístico Internacional. E sucessivamente, então, no mesmo dia, após presidir esta celebração, o Santo Padre se deslocará então para a Eslováquia, onde estará de 12 a 15 de setembro, e assim visitando a cidade de Bratislava, Prešov, Košice e Šaštín. O programa da viagem, naturalmente, será posteriormente publicado com detalhes. Não nos resta que agradecer a todos. O Santo Padre pediu desde já nossas orações por esta viagem, bem como pelas pessoas que estão preparando esta viagem. E assim, não nos resta que agradecer a todos vocês que estiveram conosco, desejando um bom domingo. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.